E aí pessoal do YouTube, FoxBR na área, e nesse vídeo analisar o 6º episódio da 7ª temporada de The Walking Dead, que acabou de acabar, levando em consideração os momentos mais importantes, os pontos mais significativos e tudo mais. Então vamos começar com essa análise. Então, vamos lá, nós tínhamos um episódio bastante exclusivo, esse no caso episódio 6, por quê? Porque nós finalmente teríamos a presença de personagens um tanto secundários, um tanto esquecidos, um tanto ignorados anteriormente, que no caso é a Tara e o Riff. Você pode falar o que quiser, você pode defender eles à vontade, com zilhões de argumentos, mas isso é um fato. Desde a 4ª temporada, a Tara nunca teve algo significativo, nunca foi o centro das atenções em alguma coisa, e após a 4ª temporada, a única trama, a única coisa que a gente pode dizer que, nossa, essa personagem existe, foi simplesmente a questão delas querer namorar com a Denise, né? Um relacionamento lésbico, uma coisa que, pelo que incrível que pareça, chama um pouco de atenção no público masculino. Enfim, hoje em dia isso é um ponto de atenção. Mas não é o suficiente pra gente dizer, caramba, ela tá com uma trama foda, tá com uma trama pessoal, isso aí vai estar sendo desenvolvido? Não. Namorou com a Denise e logo no episódio 12, mais ou menos isso, ela desapareceu junto com o Riff. E em relação ao Riff, é um caso pior ainda. O Riff, desde a sua aparição na 6ª temporada, ele nunca falou mais de 3 palavras ou algo assim, e sempre apareceu mais como um personagem até mesmo terciário, aparecendo como uma pessoa de fundo, atirando às vezes um zumbi, matando 1 ou 2, parabéns, fazendo somente a sua obrigação como sobrevivente, e nenhuma trama realmente. E nem mesmo algum motivo existencial. Agora, nesse episódio nós tínhamos a Tara e o Riff unidos. Caramba, isso, nossa, eles tinham a chance, a chance de fazer algo grande com eles. Pelo menos algo que a gente pode dizer, caramba, esses dois personagens realmente valem a pena manter no The Walking Dead. E aí, o que tivemos no decorrer desses 50 minutos e mais algum pouquinho? Vamos lá, vamos começar primeiramente falando do início. O início não foi focado no presente, mas sim no futuro. Foi focado numa situação em que a Tara simplesmente brota na praia, onde duas garotas, duas jovens, né, uma adolescente, uma jovem adulta e uma criança, acabam encontrando essa personagem desacordada. E aí, ao mesmo tempo que elas ficam discutindo a respeito do que fazer com a Tara, isso brinca com a nossa curiosidade, não é? Isso já foi usado algumas vezes no Walking Dead anteriormente, mas é um ponto de destaque. A questão de estar no presente, estar num ponto específico do tempo, e durante o episódio, durante o progresso do mesmo, ficar brincando de passado e presente, ficar trocando o tempo várias vezes pra gente ficar, não, peraí, mas o que aconteceu com o Riff? E aí, o que aconteceu? Mas como é que ela veio parar aí e tal? Isso é pra brincar com a nossa atenção, pra manter a gente fechado, como se tivesse algo grande acontecendo. E acabou não sendo isso no progresso do episódio. E aí, após ela acordar, seguir aquela estranha e tudo mais, ela acaba encontrando um acampamento. E aí, a partir daí, nós tínhamos uma abertura, um leque de possibilidades. Principalmente em relação a relacionamentos, né, a criação de laços, a criação de inimigos, uma maior identificação do que estava acontecendo e tal. Novamente, o episódio todo foi focado em um grupo específico. Repetindo, primeiro episódio focado na floresta, segundo episódio no reino do Ezequiel, terceiro episódio no santuário, quarto episódio Alexandria, quinto episódio Colônia Hilltop e sexto focado nesse grupo, que pelo que parece é denominado Oceanside, né, que é um grupo só de mulheres, pelo menos na série foi moldado dessa forma. Agora, nós tivemos durante a correria da Tara, a captura dela e tal, a gente teve um contato muito bem aprofundado em relação a esse grupo. Nós aparentemente conhecemos tudo a respeito deles em somente um episódio. Como é que eles foram moldados, quais são os inimigos, que no caso são os salvadores, que foi uma bela relação, né? A gente ficava em dúvida se era realmente os salvadores ou não, mas a partir do momento que foi clareado, foi pelo menos um dos momentos ápices do episódio. Tivemos também noção dos membros mais significativos, qual é a organização daquele sistema e tal, e tava faltando alguma coisa no meio disso tudo. O que seria o grande momento do episódio? Qual seria o momento de ação? Qual seria o momento de questionamento, de pensar, caramba, será que isso vai rolar alguma coisa grande e tal? Mas o episódio apenas se fechou na Tara fugindo,
em seguida. E dois pontos que eu quero observar durante a fuga da Tara. O primeiro, que isso aí serviu como um momento de ação, um dos poucos momentos de ação do episódio. E segundo, que as garotas, não é, que é um grupo somente de mulheres, nossa, elas não sabem atirar, elas não têm uma precisão tão boa assim, que acabaram errando, tentando acertar a Tara numa distância não tão considerável. Então ficou um lance até meio duvidoso, mas claro, a Tara conseguiu sobreviver, lutando bravamente em algumas situações, mas qual era o lance do episódio? Ou tinha alguma coisa maior acontecendo, ou era somente a gente conhecer um grupo de mulheres? Somente isso, foi somente isso, não tinha realmente algo muito grande acontecendo. Mas é claro que o episódio não ia deixar parado nessa questão de grupo de mulheres, né? Tinha que ter algo secundário, alguma coisa em segundo plano que teria que ser explorado, que foi simplesmente a situação do Riff. Sim, o Riff nesse episódio foi um certo ajudante da Tara em alguns minutos, não é? Porque ela foi pro presente, passado. E enquanto a Tara estava se adaptando àquele grupo, estava pensando se poderia ficar ou não, filosofando e tal sobre pessoas ruins, pessoas boas, ela tinha aquele objetivo de encontrar o Riff. E aí ficou nisso o episódio inteiro. Será que o Riff tá bem? Será que o Riff tá mal? Grupinho de mulheres, reconhecimento e tal. Parecia um episódio amigável, mas aos pouquinhos começou a passar um ar de tédio. Ainda mais porque nós tínhamos tanta coisa sendo moldada nos últimos episódios, a situação do Cole, o Paul Rovia no caminhão, o grupo do Rick desesperado e tal, o Ezequiel lá com a Shiva e a Carol, e aí simplesmente é jogado um episódio que não adiciona nada na continuação desses personagens, simplesmente uma coisa nova, uma coisa que, sabe, não dá muita motivação da gente pensar, puta que pariu, vai acontecer algo grande, não. Simplesmente não aconteceu. E nesse lenga-lenga de reconhecimento, a procura do Riff e tal, os únicos momentos de ação que o telespectador podia se sentir à vontade, podia se sentir sendo chamado para continuar olhando para a tela, foi simplesmente a questão da Tara ficar fugindo das mulheres e a questão da cena da ponte. Que teve vários zumbis na ponte, teve uma lutinha um tanto amigável, assim, um pouquinho tensa, mas nada tão preocupante assim, a Tara sendo salva nos últimos segundos em vários momentos. E também teve aquela brincadeirinha, né, de botar entre os vários zumbis brancos, não é, de areia e tal, colocar um zumbi, do nada uma zumbi negra, tipo, caramba, nossa, só pra brincar se aquele zumbi era o Riff ou não. E eu tenho que questionar esse método de chamar a atenção, porque é claro que o Riff estava numa situação questionável, uma situação duvidosa no progresso do mesmo, e do progresso do episódio, e a gente ficava se questionando se ele estava vivo ou não. E por mais, como eu posso dizer, teoricamente falando, pode ser funcional, na prática eu acredito que falhou. Ainda mais porque o Riff, como eu disse, nunca foi um personagem grande, nunca foi um personagem que o público conseguiu criar um laço. E todo esse momento de, caramba, será que o Riff tá morto? Será que o Riff tá vivo? Caramba, aquele zumbi é o Riff? Não, é só uma mulher zumbi. Não, foi completamente desnecessário, foi completamente, como eu posso dizer, de pouco efeito. Precisou botar aquilo, sacou? Eu acredito que teria sido muito melhor ter botado ele morto do que ter brincado e feito ele somente desaparecer. Esse foi o trabalho do personagem do episódio. Ah, Riff, tu vai ser o protagonista. Qual vai ser meu trabalho? Desaparecer. Puta que pariu, belo trabalho, MC. Foi simplesmente isso que eu vi nesse episódio. E no final, a Tara volta pra Alexandria, encontra o Eugene conta as notícias, ela fica bolada, triste, mas no final das contas ela apenas decide manter o juramento de não contar sobre o Ancient Side, ou pelo menos esse grupo das mulheres. E uma outra coisa também que me chamou a atenção foi que durante o episódio a Tara ficou brincando, né? Ficou mentindo para conseguir entrar naquela comunidade com mais facilidade, ficou mentindo dizendo que trabalhou em um barco, né? Com seu amigo e tal, e ela foi questionada a respeito dessa mentira. E o mais engraçado é que a mentira envolvia um barco, né? E lá pro final do episódio, enquanto ela tava caminhando sozinha pela estrada e tal, aparece ela dentro de um barco no meio da estrada. Tipo, tinha um barco no meio da estrada. Eu sei que existem veículos que transportam barcos e tal, mas, tipo, qual é a chance disso acontecer? Ainda mais envolvendo uma personagem que mentiu a respeito desse meio de transporte. Eu achei um tanto absurdo. Eu entendi que foi uma referência, mas eu acho que eles levaram muito no literal mesmo. Ah, ela mentiu sobre o navio, vamos botar um barco assim no meio da estrada. Uau, ok. Mas tudo bem, isso não afetou nada na história, mas é uma coisa a ser questionada. Foi uma coisa completamente surreal. Então,
Então, de boa, falando sério mesmo, esse episódio tinha, como eu posso dizer, alguns pontos que poderiam ter sido bem aproveitados, bem moldados, mas no final das contas eu acho que eles não conseguiram aproveitar muito bem isso aí. Foi apenas um episódio para explorar um grupo específico e para brincar, colocando o Riff numa situação questionável, enquanto a Tara fica criando alguns laços assim pequenos e rápidos com algumas personagens, fugindo e voltando para Alexandria. Não é muita coisa. Os dois personagens são personagens que anteriormente estavam bastante isolados, que o público, eu acredito que alguns até esqueceram deles e tal. Então, como nota, vendo que eu não vi realmente quase nada nesse episódio, foi até um tanto tedioso em alguns pontos, eu vou dar nota 5, sacou? Teve algumas coisas importantes e tal, a questão do grupo das mulheres serem inimigas do Negan e a possibilidade delas se juntarem à batalha e tal no futuro, mas isso leva a possibilidades, não fatos. A questão dela terem armas de fogo, toda aquela história dos homens terem sido mortos e tal, uma coisa curiosa, mas de uma forma geral, uma coisa grande, não teve nada demais. Foi reconhecimento e brincadeira com o Riff. Então, é isso que eu tenho a dizer sobre esse episódio, realmente não é muita coisa, mas foi somente o que me chamou a atenção. Então se você tem algum comentário a dizer, se você quer comentar alguma coisa, você pode comentar abaixo nos comentários, como também você pode compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, espero que vocês tenham gostado, foco seu vai para o próximo vídeo, valeu! Ah, pessoal, só fazendo uma pequena propaganda aqui, só dizendo que meu livro está sendo vendido no site da Multifoco e tá na promoção. Antes estava 50, que eu pessoalmente achei um absurdo, porém agora está R$35. Então certamente está mais acessível do que antes. Então se você ainda estiver interessado, surgiu um interesse agora, só entrar no link que está na descrição do vídeo, logo aqui embaixo, que lá vai estar o livro, a sinopse e tudo mais. Então vai lá, dá uma visitinha lá e decide o que você quer fazer.